Olá, seja bem-vindo ao canal Palavra de Esperança. Manhã de Esperança hoje um pouco mais tarde. Tive alguns compromissos pela manhã e não pude gravar, mas eu não quero deixar de compartilhar com você uma palavra neste dia. O texto que vamos usar é 2 Reis 5, de 1 a 15, e o tema da nossa devocional é o Deus do Impossível. 2 Reis 5 conta a história da cura de Naamã. Naamã era comandante do rei da Síria. Estamos no ano 850, ministério de Jorão, rei em Israel, mas que está sob o domínio da Síria. O reino do norte foi dominado pela Síria. E uma menina é levada cativa para a Síria. E lá ela ouve dizer que o seu senhor estava com lepra. E o versículo 1 diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. E aí, o versículo 2 diz: Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. A história continua. O rei então ouve essa notícia dessa jovem. Eu quero destacar a fé dessa menina. Anonimato total, não sabemos nome, de onde ela é, sabemos que ela é uma israelita cativa, ela está agora como escrava, mas ela tem o temor ao nosso Deus. A fé desta jovem é uma fé digna de ser imitada. Eu gosto de lembrar desse texto, e quando eu prego nesse texto, eu quero sempre ressaltar a fé dessa menina, porque ela tinha uma fé inabalável. Quando a gente olha para o texto bíblico, sabemos que o rei então mandou uma carta imediatamente para que Jorão recebesse Naamã, seu comandante, e o curasse da lepra. É uma ordem. E o rei da Síria acha que isso é uma cilada. O rei de Israel acha que isso é uma cilada. Ele está procurando ocasião para escravizar a gente mais ainda. Eliseu ouve a notícia. Lá no versículo 8 diz assim o texto. 2 Reis 5:8. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Eliseu, homem cheio de fé, um homem profeta de Deus, discípulo de Elias, está tranquilamente certo de que Deus poderia fazer um milagre na vida de Naamã. Naamã chega, acha que vai ser recebido, vem com uma comitiva, ele acha que vai ser recebido com um tapete vermelho, e Eliseu simplesmente manda ele se banhar no Rio Jordão. Mergulha lá 7 vezes e você vai ficar curado. Ele fica indignado porque Eliseu não comparece à presença dele, ele reclama e ele diz: porventura, Abana e Fafar, rios em Damasco, não são melhores do que essas águas de Israel? Realmente, as águas do Rio Jordão eram águas turvas. Os rios de Abana e Fafá eram águas límpidas. Mas aí os seus súditos vão a ele, questionam: porventura, se ele te pedisse uma coisa muito difícil, você não faria? E assim termina a história. O versículo 15, ele mergulha no Jordão, é curado, e no versículo 15, ele faz uma pública profissão de fé ao Deus de Israel. Voltou ao homem de Deus, agora Naamã curado. E ele e toda a sua comitiva veio, pois, diante dele e disse: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que aceites o presente do teu servo. Eliseu não aceita o presente porque ele não quer negociar a sua fé e o seu propósito com Deus não era esse. E ele simplesmente dispensa aquele homem. O que nós aprendemos com esse texto? George Miller, ele diz o seguinte: a fé não interroga nem calcula, simplesmente confia. Eu vou repetir essa frase. George Miller é um homem que viveu pela fé e é um exemplo de fé para nós como igreja de hoje, a igreja de Cristo hoje. A fé não interroga, nem calcula, simplesmente confia. George Miller chegou a esse nível de fé. Se você deseja ver o agir de Deus na sua vida, eu quero destacar 3 pontos que eu julgo ser importante para que a gente possa ter êxito confiando em Deus, confiando no Deus do impossível. Primeiro, creia no poder inesgotável de Deus. Deus não está limitado a tempo, hora, local. Deus nunca está ausente, Deus nunca está cansado, nunca está sobrecarregado.
E lá em Lucas 1,37, Jesus afirma isso, porque para Deus não há impossível em todas as suas promessas. O que Deus promete, ele cumpre. Segundo passo que eu e você precisamos dar para ver o agir de Deus na nossa vida. Saiba que Deus pode usar diversas formas para nos dar a vitória. Lembre-se de uma coisa, nem sempre será do nosso jeito. Geralmente, nós temos a tendência de planejar e então começar a executar um projeto de nossa forma. Algumas fases da nossa vida, alguns detalhes da nossa vida não serão decididos conforme planejamos, porque Deus nem sempre age do nosso jeito. Jesus, quando tinha que pagar o imposto, mandou pescar um peixe. Ele sabia que na boca daquele peixe tinha uma moeda. Ele foi lá, paga o meu imposto e paga o seu. Eliseu está trabalhando para ampliar o templo, para ensinar os seus discípulos, e alguém pede um machado emprestado, vai cortar lenha para fazer a ampliação da obra, e aquele machado sai do cabo e cai no rio, e ele grita, não era meu, e agora? Eliseu vem, pega um pedaço de madeira, coloca sobre a água e aquele machado flutua. Nem sempre será do nosso jeito. Por favor, pense nisso. Creia no agir de Deus. E o terceiro, e não menos importante, talvez o mais importante, quebrante-se, humilhe-se diante de Deus, reconhecendo seu poder e sua grandeza. Isso me lembra Deuteronômios 8, versículo 2. Recordará de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te fez passar no deserto, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Querido, é verdade. Deus também humilha, Deus prova, Deus sonda os nossos corações. Talvez a circunstância que você esteja passando, a adversidade, o problema, a crise, a doença, a enfermidade agora, você não está entendendo, mas pode ser o agir de Deus para humilhar, quebrantar o teu coração, para conhecer o que de fato está no nosso coração. Não se desespere, porque isso vai passar. Humilhai-vos, versículo de 1 Pedro 5,6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, Deus, em tempo oportuno vos exalte. Então, quebrante seu coração e humilhe-se diante de Deus. E reconheça, assim como o comandante Naamã reconheceu no versículo 15, agora reconheço que não há Deus senão em Israel. Espere, confie e creia. Se você der esses passos, você verá o agir de Deus, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu dia, sua noite. Tenha sempre esperança. Se você não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever. Se esta palavra abençoou você, compartilhe ela com 3 amigos. Hoje chegamos ao dia 31 de março. Nosso alvo hoje é chegarmos a 500 inscritos. Não olhei ainda, não vou olhar. Vou deixar para olhar isso no final do dia. Se Deus nos der essa graça, amém. Se Deus não nos der, não tem problema. Vamos continuar transmitindo a palavra de Deus para encorajar, fortalecer você. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua vida. Tenha sempre esperança. Um forte abraço. Até amanhã, se Deus permitir.